A palavra de cientista de hoje, que é o nome deste podcast, passa a ser no plural, porque são as palavras de dois cientistas, dois investigadores que vamos ouvir nesta conversa. E vamos numa viagem à descoberta de Júpiter. Estou a dizer bem. Brincando um pouquinho no início da conversa, é a forma como foi apresentada esta descoberta de novos exoplanetas, com a publicação de dois estudos que, sendo independentes, se encontraram. Para já apresento os convidados que se juntam aqui à nossa conversa. Elisa Delgado Mena, que é investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Universidade do Porto, e o Filipe Pereira, que é também do Instituto de Astrofísica, mas do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências também da Universidade do Porto. Bem-vindos, antes de mais. Vou começar aqui até por esclarecer esta questão. Vocês estavam a fazer um trabalho conjunto ou foi uma coincidência? Estes trabalhos têm pontos de contacto, obviamente, no seu alvo, no seu objetivo, mas como é que se processou este trabalho? Comece por si, Elisa. Há aqui um trabalho conjunto ou estas conclusões, estas descobertas acabam por ser parte de coincidência temporal? Não, realmente são uma coincidência, porque os métodos que se usam nos diferentes trabalhos são diferentes. Portanto, o Filipe está a trabalhar com o método de trânsitos e é um trabalho que ele desenvolveu mais durante a sua tese, eu acho. E o meu trabalho é mais de velocidades radiais e os objetivos são ligeiramente diferentes, porque também o Filipe, ele pode falar melhor, também está a estudar as estrelas e as suas oscilações. Uhum. E no meu caso era mais uma procura de planetas, mas também acabou por ser mais um estudo mais das estrelas que de encontrar planetas, como nós vamos falar. Eu tenho aqui uma data um tempo de investigação que me impressionou, Elisa, 17 anos de um trabalho de uma equipa que a Elisa lidera. Não sei se o Filipe está a trabalhar assim há tanto tempo, pelo menos nesta observação mais direta que chegou agora a estas conclusões, Filipe. Eu não, diria que há 17 anos estava propriamente pronto para começar talvez o segundo ciclo, talvez o terceiro. Muito bom, sim. Não exatamente, mas sim, o trabalho foi completamente, por acaso encaixou em termos de tema, mas sim, eram objetivos diferentes. Portanto, a mim era algo mais pequeno, diria, ou mais particular, porque era a minha tese de doutoramento. Também incluía um bocado de procurar planetas, mas também incluía a parte de oscilações das estrelas, caracterizá-las bem, e eu em particular estava a usar dados novos, portanto, dados, como a Elisa disse, de fotometria, em vez de ser velocidades radiais, algo diferente, e eram dados de uma missão que foi lançada em 2017, penso eu, 18, o TESS, lançado pela NASA. Portanto, é uma coisa, foi particularmente a procurar planetas usando esses novos dados que iam estar disponíveis durante a minha tese de doutoramento. Portanto, uma descoberta bem mais recente. São os seus primeiros exoplanetas, Filipe? São os meus primeiros exoplanetas. Muito bem, muito bem. Muito bem. Portanto, há aqui uma excitação especial, não é? Muito bem. Foi diferente, sim, interessante. Mas no seu trabalho estava focado mais nas estrelas, como nos estava a explicar, e os planetas apareceram lá pelo meio, digamos assim, ou a atenção também, há uma parte da atenção do seu trabalho de investigação para o facto de poderem ou não aparecer por ali exoplanetas? Não, eu estava particularmente a olhar para os planetas, à procura dos planetas, fiquei só nessa como dúvida, sim. Como já vinha do meu mestrado, com uma particularidade de estudar as estrelas, oscilações das estrelas, para as poder compreender melhor, e como precisamos de compreender bem as estrelas para compreender também os planetas, muitas das propriedades de um dependem dos outros, eu já tinha essa componente adicional extra-estrelas que não é tão comum. Talvez mais vezes as pessoas preocupam-se mais só em encontrar os planetas e a parte das estrelas depois vem de outros colegas. Muito bem. 17 anos, Elisa Delgado Mena, à procura de planetas, de exoplanetas, melhor dizendo. Vi na informação que entretanto foi disponibilizada que estes 17 anos têm a ver obviamente com os objetivos do trabalho, mas também parece que houve ali uma altura em que os planetas, os exoplanetas, ou pelo menos com estas características, começaram a desaparecer, ou pelo menos a não ser encontrados com tanta facilidade. Queria que nos explicasse um pouco isto, o que é que no fundo significa este período de 17 anos e as principais dificuldades que levaram até que vocês chegassem a esta descoberta.
Ok, sim. O primeiro eu vou clarificar é que eu sou mais velhinha que o Filipe, mas não tanto. Realmente também há 17 anos eu estava na licenciatura, mas estes são dados que foram começados a ser obtidos há 17 anos. O que aconteceu realmente foi como uma casualidade, porque inicialmente eu comecei a estudar estas estrelas por outras razões, porque eu trabalho também no campo das abundâncias químicas, da composição química das estrelas, e o meu interesse inicial foi por isso, porque estas estrelas tinham coisas especiais. Mas depois eu vi que havia muitos dados de velocidades radiais para tratar de procurar planetas, que foram tomados por colegas na Suíça. E foram no período de 2005 a 2009. Esos dados produjeron algún artigo donde eles encontraron un planeta y una ana Vermelha? Castanha. No, castaña, sí. Castanha, sim. Sí, e uma brown dwarf em inglês. E então, esses dados, esse survey ficou parado. E então o que eu fiz foi retomar outra vez. Então eu analisei outra vez todos os dados que havia e depois comecei a pedir outra vez tempo de observação a partir de 2017. Portanto, nós temos aí um tempo onde não temos dados, mas este período de tempo é importante porque o que acontece é que estas estrelas estão muito evoluídas. São estrelas, não são como o nosso Sol. O nosso Sol está ainda a queimar hidrogênio no núcleo. Está, digamos, ao princípio da sua vida. Estas estrelas com que nós trabalhamos, tanto o Filipe como eu, são estrelas evoluídas. Significam que já esgotaram o seu hidrogênio no núcleo e começaram a crescer em tamanho, por isso se diz que são gigantes, são estrelas muito grandes. Estão a caminhar para o final da sua vida. Da sua vida, são gigantes vermelhas e estão, no meu caso, são ainda mais evoluídas. Estão já, muitas delas já a queimar hélio no núcleo. Já passaram uma fase aí que a sua luminosidade cresce muito e o seu raio cresce muito. E então estas fases de evolução podem afetar os planetas, por isso é também muito importante. No meu caso, ademais disso, o interesse que temos que são estrelas mais massivas. São estrelas, muitas delas são por acima das 2 massas solares. E é importante esta massa porque a maioria dos estudos não conseguiram encontrar planetas a partir de 2 massas solares. Foram encontrados bastantes entre 1,5 e 2 e já depois de 2 é muito complicado. E nós ainda não sabemos se isto é uma causa de que as técnicas de detecção não conseguem detectar estes planetas, estas estrelas têm suas características especiais, ou porque realmente estes planetas não podem ser formados. Há teorias que dizem que quando tu tens estrelas tão massivas, os discos protoplanetários se dissipam muito rápido e não há tempo para planetas gigantes ser formados. E também a radiação da estrela é tão forte que não permite a agregação, sim. A agregação, isso mesmo. Então, então, esta amostra que nós temos está em cúmulos abertos e é uma vantagem porque nos cúmulos abertos nós temos muitas estrelas que nasceram todas juntinhas. Então, podemos saber muito melhor a sua idade e a sua massa, porque para as técnicas de datação e para saber as massas é mais fácil quando tu tens muitas que foram juntas, nasceram juntas. É mais fácil saber as massas que as estrelas que ficam no campo sozinhas. E então esta é a coisa especial deste survey. E a causa do tempo, dos longos períodos de observação que perguntavas-me, isto é importante porque estas estrelas, como são tão grandes, demoram muito tempo em fazer uma rotação. Estamos a falar de centos de dias. E o que acontece quando tratas de buscar planetas com velocidades radiais, é que podes ter sinais que parecem causadas por planetas, mas realmente são causadas pela atividade estelar que aparece com a rotação da estrela. Ou seja, se tu tens, por exemplo, uma mancha solar, mas não é solar, estelar, não? O nosso Sol tem manchas. Sim. E então, quando o Sol... Sim. Estas estrelas também
Ainda não podemos observar como no Sol, porque não temos resolução suficiente. Nós esperamos que estas estrelas também tenham estas manchas e quando elas estão a rotar, essa mancha que tem uma diferença de brilho e de temperatura pode causar nas velocidades radiais o que nós medimos, pode causar variações com o mesmo período da rotação da estrela. E a vezes há uma confusão aí entre os períodos que nós achamos que são planetas e realmente são causados. São essas manchas, são essas perturbações. Ainda falta então, de algum modo, se calhar a instrumentação que leva a olhar com mais capacidade de detalhe essas alterações na estrela e que se perceba claramente é um planeta, não é um planeta. Claro, claro. E nós aí onde temos as limitações. Claro. Nesta técnica, que com a fotometria também acontece. Se tu consegues misturar tanto fotometria como velocidades radiais, podes obter mais informação. Mas no nosso caso não temos fotometria muito boa para comparar. Das duas hipóteses que a Elisa explicou, de haver de facto planetas e não estarmos a conseguir detectá-los com precisão, ou de não haver, com a impossibilidade de formação que a Elisa também explicou, há uma hipótese que neste momento na comunidade científica tenha mais peso do que outra? Não, ainda não há um consenso, mas realmente os dados aí estão. Dizem que não, estes planetas não existem, ou seja, não conseguimos detectá-los. Sim. Porque nós gostaríamos de saber, claro, estes sistemas já estão evoluídos. Poderia ter acontecido alguma coisa com os planetas que aí estavam, que disso o Filipe eu acho que vai falar mais, não? Sim. Com a evolução dos planetas. Eu estava a pensar se haveria essa hipótese também, de eventualmente os planetas terem existido, mas entretanto terem sido desfeitos, entre aspas, pela estrela. Claro, podem ser engolidos pela estrela, mas também podem ser expulsados. Sim. Então, idealmente, nós gostaríamos de ter observações destas estrelas quando ainda estão na sequência principal e a estrela está mais tranquila, digamos. Mas as técnicas atuais não permitem, estas técnicas que nós estamos a usar, a fotometria e as velocidades radiais, não se podem usar na sequência principal, porque as estrelas são a comparação dos brilhos não permite fazer essa detecção e o espectro das estrelas não contém linhas ou riscas suficientes para aplicar este método de velocidade radial. E há outro método que é detecção direta por imagem, mas com esse método nós só conseguimos ver planetas que estão muito, muito, muito longe da sua estrela. Então realmente não são comparáveis, nós não podemos aplicar a mesma técnica a diferentes estrelas para saber o que está a acontecer realmente. Muito bem. Filipe Pereira, os seus planetas, exoplanetas, dão menos trabalho a descobrir? Pois eu realmente, como a Elisa falou, a partir de duas massas solares da estrela mãe dos planetas, a coisa começa, parece que não se encontra grande coisa de planetas. No meu caso, eles são um bocadinho menos pesadas, as minhas estrelas-mãe, e portanto diria que no geral hoje em dia são um bocado mais razoável de encontrar. Por outro lado, eu tenho uma vantagem muito grande, olhar para a fotometria comparado com o método da Elisa, que é de reforçados radiais, que é eu tenho muitas estrelas. A qualidade dos dados não é tão boa, especialmente na missão do TESS não era assim tão boa, mas eu procurei planetas em torno, especificamente no meu caso, de 50.000 estrelas, penso eu. Uau! Portanto, aí a quantidade joga a seu favor, não é? Dá uma ajuda. Portanto, foi um bocado também a ambição dessa missão TESS, ao contrário de missões anteriores, foi trocar qualidade de dados e tempo de duração da observação de estrelas por quantidade de estrelas. Portanto, olhou para quase todo o céu. Sim. Já agora a Elisa trabalhou com dados do telescópio do ESO, certo? Do espectrógrafo do ARPS, e o Tiago com material da NASA. Tiago? Desculpa, Filipe, onde é que eu fui buscar o Tiago? Filipe, ok. Sim, o meu orientador chama-se Tiago. Portanto, se calhar é isso. Estava aqui a ver o nome. Sim, o seu material foi da NASA. Sim. Mas peço desculpa, espero não ter perdido o nome. Sim, diga. Não, ou seja, no meu caso é um telescópio da NASA, um telescópio que está no espaço, portanto não é um telescópio que está na Terra. Foi uma missão de enviar um telescópio para o espaço. Portanto, quando foi enviado,
lá se pôs no seu local, penso que eu quero o L2, não tenho a certeza bem onde é que ele está já. Já foi há uns anos que foi Sim, lançado. sim. E que a ideia era observar, não é 100% do espaço, mas era cerca de 80%, penso eu, que cobre do espaço. Tem 4 camas assim montadas verticalmente, observa assim, diria 40% da área se tirarmos uma tira do céu de cima a baixo, portanto, dos nossos pés até à nossa cabeça, tirarmos assim uma tira, ele observa cerca de 40% disso de cada vez, observa durante um Uhum. mês e depois virava-se um bocadinho, observava outra tira e fazia isto 13 vezes para cobrir um hemisfério sul, portanto, da eclíptica, que é assim Sim, o sim, sim. plano entre a Terra e o Sol. E portanto fazia isto durante um ano, observar mais ou menos 27 dias cada tira, depois virou-se para baixo, melhor, na verdade começou no sul primeiro e depois virou-se para cima e observou a mesma coisa em cima. Eu estudei apenas a parte do sul, porque na altura em que eu comecei a observar só tinha os dados que estavam completos, era o hemisfério sul. Depois, eventualmente, hoje em dia já temos os dados do norte e do sul, até várias vezes observados. Mas mesmo só esta parte do sul, em termos de estrelas que eu estaria interessado, que eram estas estrelas mais velhas, com uma massa não muito grande, precisamente para também maximizar a quantidade de coisas que podia ver, portanto, maximizar a probabilidade de encontrar planetas. Mesmo assim, eu tinha cerca de 50 mil, penso eu, estrelas Pois. Percebo, percebo. da É que essas tirinhas, digamos assim, como o Filipe Pereira Exatamente, explicou, quando se aplicam, mas quando se transforma numa espécie de janela para o universo, o que está lá dentro dessas tirinhas é uma imensidão de é, objetos, não é? é isso. Exato. Filipe Pereira, e como é que de repente aparece aqui, do modo até como o vosso artigo refere e foi apresentado, a que propósito chega aqui a designação de Júpiteres? De Júpiter, olhando para grandes planetas e não para planetas mais pequenos. Isto é alguma Uh, descoberta de algum modo surpreendente também para vocês, estas dimensões, ou não Ah, necessariamente? não, quer dizer, em termos de planetas do tamanho parecidos com Júpiter, daí a designação de Júpiter, no Sim. caso até Hot Júpiter, portanto, planetas do tamanho de Júpiter orbitar muito perto da estrela. Uhum. Um, por um lado, hoje em dia sabemos que são estatisticamente raros, mas por outro lado são o candidato mais óbvio para ser encontrado, e aliás foi o primeiro tipo de planeta a ser encontrado, foi exatamente esses, até particularmente pela forma como nós os procuramos. Nós estamos a procurar um planeta que transita, ou seja, que passe, do nosso ponto de vista observado da Terra, que passe à frente À da frente da estrela estrela, sim, sim. e consequentemente, que reduza a luminosidade da estrela. E, portanto, um planeta do tipo de Júpiter vai fazer isto com muito melhor capacidade, muito maior, e portanto vai reduzir ainda mais a luminosidade da estrela, vai ser uma redução na luz da estrela mais notória, digamos, mais fácil de observar. E Uhum. por outro lado, ao ser um Júpiter muito próximo da estrela, o que significa é que orbita muito mais vezes, ou seja, é mais rápida essa órbita e portanto é mais fácil ter mais confiança de que o sinal é verdadeiro quando acontece a cada 4 dias e portanto nós ao longo de um Exato. mês o vemos 5 vezes, em vez Uhum. de observar uma vez por ano, uma vez de 6 em 6 meses, exato. Mas aqui tem a ver essencialmente com a dimensão do planeta, portanto, de o tornar mais visível para a nossa capacidade aqui na Terra de o observar, ou tem também alguma coisa a ver com a própria estrutura do planeta? A sua atmosfera, Uh, por exemplo, a maneira. Penso que não, penso que é mais, ou Sim. seja, estas estrelas, como a Elisa disse, são maiores, portanto estão a crescer no fim da vida, o que significa que um planeta do tamanho, por exemplo, da Terra, um bocadinho maior, a redução no sinal que vai causar vai ser tão pequena que pode facilmente é confundida com um ruído, ou pelo menos perdida até no próprio ruído que temos. A Uhum. estrela, portanto, tem atividade, não tem muita atividade quando chega assim à sequência principal, mas a pouca atividade que tem, a escala digamos, em termos de variações de luz na superfície da estrela é grande. E, portanto, um planeta pequeno, como um sinal, que causa um sinal, uma redução pequena de luz, comparado com essa escala de variação temporal diária, mensal, faz com que seja essencialmente muitas vezes impossível de ver, porque é mais um sinal no meio do ruído e, portanto, não é detectável. Ora, Sim, um planeta tamanho de Júpiter causa uma redução nessa luz maior, claro, suficiente para claro. se É notar mais claramente do resto detectável. e, portanto, facilita a detecção. Elisa Delgado Meno, os seus Júpiteres surpreenderam-na? Algum deles a surpreendeu? Como o Filipe dizia há pouco, não é propriamente uma raridade encontrar planetas com estas dimensões, ou até dimensões superiores às de Júpiter. Houve aí alguma surpresa especial nos seus Júpiteres?
Ou seja, os dois Júpiters que nós encontramos são normais, eles precisam de ter essa massa, porque como as estrelas são muito massivas, se os planetas não são massivos, nós não podemos detectar. Com o método de velocidade radial, o que nós estamos a medir é o empuxo gravitatório do planeta sobre a estrela, porque aunque ainda nós dissemos que o planeta está a girar em torno à estrela, realmente é um sistema de duas massas e giram em torno ao centro de massas, que está não exatamente no centro da estrela, está um bocadinho apartado do centro. Então, a estrela sofre, digamos, uma pequenina dança para frente e para trás, e nós no espectro, nas riscas do espectro, nós conseguimos medir esta pequena velocidade, o que se chama a velocidade radial. Portanto, quanto mais massivo é o planeta e mais perto está da estrela, mais fácil é detectá-lo. Então, as massas é o que nós esperamos. E o período, não, a distância da estrela também é suficiente para estar longe e não ficar engolido. Uhum. No meu caso, o especial deste estudo foi demonstrar que o que nós pensávamos que eram planetas não são. Realmente são sinais de atividade estelar, e já há vários trabalhos na literatura a demonstrar que planetas que nós pensávamos que eram, depois de 20, 25 anos, 30 anos de observações, e já conseguimos observar esta rotação da estrela, este período de rotação da estrela, que pode ter o mesmo período que o suposto planeta. Já várias vezes a estrela rota, e nós podemos comparar essa velocidade radial com o período de rotação, e nós podemos ver que realmente isto parece vir da estrela e não do planeta. Muito bem. E realmente são umas señales tão óbvias que é muito fácil dizer, eu encontrei um planeta. Mas depois, já quando consigues observar durante vários anos, começas a ver variações diferentes, pode mudar um bocadinho a órbita, e consigues obter mais informação para ver que realmente não são planetas. Ainda assim, os que nós pensamos que são planetas, que no artigo aparecem como planetas, ainda decimos candidatos a planetas. Sim. Não queremos dizer realmente são planetas, porque agora temos dúvidas que se continuamos a observar... Claro, eu percebo isso. Mas aqueles que estão confirmados como planetas ao longo, se tiverem dados ao longo de um espaço, de um tempo que seja relativamente seguro para que se possam observar pequenas variações, já é possível. Eu há pouco colocava a questão ao Filipe, se a questão de detecção tem a ver só com o tamanho, mas também tem a ver com a própria estrutura do planeta. Já há alguns dados que é possível, algumas informações que é possível tirar do próprio planeta, ou ainda estamos muito longe disso? Não, sim, há alguns planetas nestas estrelas que já podemos dizer, já foram observados durante muito tempo, e não observamos nenhuma coisa que possa dizer que não são planetas realmente. Ou seja, neste caso, há alguns que são confirmados. Mas sobre o planeta ele próprio, já até onde é que conseguimos ir? O planeta não... No conhecimento do próprio planeta. É muito difícil. É difícil, nós podemos conhecer a massa e o raio. O raio do planeta só conseguiríamos se conseguimos ver um trânsito, mas as probabilidades de ter um trânsito nestes planetas que estão tão afastados da estrela são muito pequeninos. Então, eu ainda não olhei para dados de TESS. É uma coisa que queremos fazer no futuro. O problema é que TESS observa estas estrelas muitos poucos dias. Eu acho que são 30 dias ou assim está. E claro, os nossos períodos são de centos de dias, 700 dias. Claro. Então precisaríamos de ter missões espaciais que tivessem muito tempo e isso não existe. Normalmente as missões espaciais têm um tempo, não sei, 10 anos ou coisas assim. Então é mais difícil. Mas o que nós vamos sim. Ia perguntar ao Filipe, sim. Pode acabar, sim, diga, Elisa. O que nós vamos a fazer para tentar confirmar estes planetas agora temos um espectrógrafo novo que está no mesmo telescópio com que nós estamos a usar o HARPS, que é o espectrógrafo óptico. Agora é um espectrógrafo de infravermelho. Então vamos a tomar velocidades radiais em comprimentos de onda mais longos, mais para o vermelho. E podemos comparar as velocidades radiais no vermelho e no óptico. Se as variações são iguais no óptico e no infravermelho,
nós já estamos a dizer, já, digamos, 100% seguro que isso é um planeta. Muito bem. Mas se as variações são diferentes, então o que estamos a ver é atividade estelar ou algo que está a acontecer na superfície das estrelas. Filipe Pereira, ainda falta muito para conseguirmos espreitar melhor alguns detalhes destes planetas. Qual é a sua percepção sobre isso? Porque no fundo andamos, até porque há um grupo que se chama assim, a que vocês pertencem, não é? O grupo de detecção e caracterização de outras terras. No fundo andamos assim um bocadinho ainda utopicamente à procura de outra terra, não é? Queremos saber mais coisas. Sim. Convém mencionar, quer dizer, eu já era assim, um bocado uma ave rara nesse aspecto, e a Elisa talvez também, porque a maioria aqui do grupo está mais à procura desse tipo. Mas não em extinção. Pronto. Não em extinção, mas pronto, estamos mais à procura assim de planetas maiores, porque precisamente à volta de estrelas assim mais velhas ainda não é propriamente prático olhar para procurar planetas do tamanho da Terra ou parecidos, mas a maioria do grupo realmente olha para outras terras. Convém mencionar já agora que quando estava a perguntar o que é que era possível saber do planeta, Exato. assim diretamente, convém mencionar que mesmo estes métodos todos, de certa forma, nós não sabemos nada diretamente do planeta, não é? Pois, Nós sabemos a que o observação planeta continua causa... a ser indireta, não é? Exato. Exatamente, e portanto eu por acaso não estou muito a par do estado da arte em termos de observação direta. Nem o James Webb não tem a notícia de que o James Webb, não sei se ele está a dar muita atenção à descoberta ou a ajudar na descoberta de exoplanetas, agora que é a nossa coqueluche científica. Aqui talvez a Elisa até possa ajudar mais, mas eu tenho a ideia que o James Webb está a olhar para as atmosferas dos planetas, é talvez uma das coisas principais. O que é que o James também Webb de forma está... indireta, já agora. Diga, Elisa, o que é que o James Webb nos está a enviar de informação? A maioria dos trabalhos com James Webb estão focados nas atmosferas dos exoplanetas, e são exoplanetas que estão perto das estrelas. Mas também querem fazer atmosferas de exoplanetas que sejam mais de tipo rocoso. Ou seja, é mais fácil, de momento, obter informação das atmosferas de planetas massivos, tipo Júpiter. Mas também desde a Terra, nós conseguimos, por exemplo, com este espectrógrafo que eu falei, o NIRPS, e com Espresso e outros espectrógrafos, também conseguimos ver as atmosferas de planetas mais pequeninos de tipo Terra, que realmente são os que nós estamos mais interessados. E respecto a saber mais coisas dos planetas, não estamos a falar de outras terras, claro, estes planetas tendem a ser descobertos em torno a estrelas do tipo Sol. São planetas que ainda estão com a sua estrela na sequência principal, e os nossos colegas de grupo o que estão a fazer são estudos muito mais detalhados, porque tem mais dados, nós conhecemos muito melhor a estrela. A estrela podemos saber mais da sua composição química, se aplican modelos de interior planetário de composição interior dos planetas, e ainda não é todo indirecto. Nós, usando a massa e o raio, com esta composição química da estrela, podemos saber melhor como vai ser a composição interna do planeta, a sua estrutura, se vai ser um planeta que tem um núcleo rocoso, se pode ter atmosfera ou não, se pode ter gelo, ser feito de gelo ou ser feito de rochas. Nós podemos ter muita mais informação que no caso das estrelas evoluídas. Muito bem. Vamos terminando, 1 minuto só para cada um, só para perceber quais são os passos seguintes, o que está na agenda rapidamente, Filipe Pereira, para os próximos tempos. Este trabalho é uma espécie o que foi publicado agora, é uma espécie de um volume que está fechado agora ou não? Qual é a continuação? Em termos do meu trabalho pessoal, sim, está fechado. Portanto, eu publiquei isto já com algum atraso, digamos, porque eu terminei a tese no final de 2021. Mas entretanto passei mais para a área de técnica, portanto estou a fazer mais programação, a trabalhar para a próxima missão da Europa, portanto o Plato, a missão Plato. Estou a desenvolver software para o tratamento de dados, também discuto alguma ciência ainda e gosto deste mix, mas claramente estou mais na parte técnica e portanto a parte de procura desses planetas está um bocado fechada. Mas podia dizer que continuamos à procura dele, tanto nos dados do TESS como eventualmente nos dados do Plato, que também vai ser útil para isso, porque o meu colega, portanto o Sam Grunblatt, que é o segundo autor do paper, continua a fazê-lo
que eu saiba, ainda estou de vez em quando em contacto com ele, continua a fazê-lo nos Estados Unidos. Hum. Aqui no Porto, eu não sei se a Elisa continua ou não, portanto não vou deixar isso para ela, mas tenho ideia que a maioria das pessoas está mais focada nas outras terras e menos nestes planetas à volta de estrelas gigantes, Muito que bem, era um Elisa. bocado o foco. Sim, sim. É Sim, assim? no meu caso, eu tenho um interesse particular neste projeto e vou continuá-lo. O objetivo imediato é observar as estrelas no infravermelho, como eu falei, para tratar de distinguir se as sinais são de origem estelar ou não. Mas também, não só desde o ponto de vista de saber se há planetas aí ou não, é para entender melhor estas estrelas em termos de campos magnéticos, de actividade estelar, porque são estrelas que não estão muito estudadas na literatura. Nós também encontramos coisas interessantes em termos da sua composição química, que agora estamos a preparar outro artigo com uma estudante, e eu gostaria no futuro continuar este projeto, continuar as observações e fazer novas colaborações também para tratar de entender melhor estes objetos. Muito bem, obrigado pela conversa, foi bem interessante e continuação de muitos sucessos e de boas viagens, de algum modo, pelo universo. Obrigado e continuação de bom trabalho.